Prezados amigos e amigas, sejam bem-vindos. Eu me chamo Thiago Ribeiro e nós vamos falar agora sobre perícia do INSS. Antes de nós continuarmos, eu peço que você que não é inscrito no canal inscreva-se, ative as notificações e ao final do vídeo, se você gostar do nosso conteúdo, deixe um like que ajuda a gente bastante e te agradecemos demais. Bom, vamos lá. Nós já havíamos falado aqui sobre perícia do INSS algumas vezes, tá? Sobre laudo, sobre questão processual, questão administrativa também. E eu quero fazer um comentário hoje em relação às perícias negativas, né, e algumas informações que eu vi, né, em processos próprios, né, de divergência dentro do próprio procedimento, tá? Da própria informação que é passada pela perícia, né? Primeiramente, nós vamos falar sobre as perícias negativas, né? Nós temos visto algumas perícias negativas, né, que temos que fazer contestação sobre elas, né? O juiz, por exemplo, manda a gente se manifestar. Olha, teve uma perícia negativa aqui, né, você precisa se manifestar sobre ela. Tá? Nós vamos lá e fazemos as contestações, né, por assim dizer, contestando o resultado da perícia. Tá? O que acontece? Só para a gente tomar como exemplo aqui. Às vezes, um empregado, né, tem uma doença X. Tá? Vamos supor que ele tem um problema na coluna, na lombar, e né, ele trabalha como ajudante geral. Tá? Ok. Aí é marcado um dia para ele ir lá fazer a perícia. Né? Só que assim, ele é ajudante geral, né, e trabalha carregando peso, né, o dia todo, né, se movimentando, levantando peso, usando bastante a coluna, os braços, as pernas. E ele tem um problema na coluna. Só que no dia que é marcado a perícia, ele vai até a perícia, tá? Então ele levantou, tomou o café dele, né? Ele foi até a perícia de carro, de Uber, ou de ônibus, enfim, né? Ou de táxi, ele pegou a condução que ele precisava para ir até a perícia. Vamos supor, perícia 9 horas da manhã. Ele chegou na perícia, e logicamente, ele não trabalhou, ele acabou de acordar cedo, tomou um café e foi para a perícia. Então, né, me parece óbvio que quando ele chegar lá, né, quando for solicitado para ele fazer o movimento X, Y, Z, né, ele vai fazer o movimento e talvez não sinta nada. É lógico, né? Aí, por exemplo, ele fala, olha, o perito pode dizer, olha, ele fez a perícia aqui, mas ele, né, ao meu ver aqui, não teve nenhuma disfunção, né? Então ele está apto para o trabalho. Só que é o seguinte, ele é ajudante geral. Depois que ele sair da perícia, ele vai sair, vai para o trabalho dele. Então, lá no trabalho dele é que ele vai começar a sentir as dores. Por quê? Ele vai carregar o peso, né? Ele vai ter movimentos repetitivos. Então, assim, o que eu entendo é que precisa ser analisado essas questões da perícia é, com, de uma forma, né, uma forma minuciosa, né, por assim dizer. Por quê? É lógico, quando o empregado ele chega, né, lá para fazer a perícia, ele vai chegar de um jeito, né, que ele não está trabalhando. Só que quando ele for trabalhar, logicamente, aquele problema, por exemplo, no nosso exemplo aqui, que ele tem na lombar, vai ser acentuado, né, vai começar a doer a coluna dele. Por quê? É lá no trabalho que ele pega o peso, não quando ele acabou de acordar, tomou café e foi para a perícia. Né? Então, assim, lá no trabalho ele vai começar a sentir. Né? E o que a gente tem visto é o seguinte, né, tem os exames, por exemplo, num processo judicial. Você junta vários exames, 15 exames, né, com exame de imagem, sei lá, tomografia, um monte de coisa, né, e aí o perito fala, não, mas ele, por exemplo, está apto aqui, porque ele fez aqui os movimentos, né, e eu entendo que ele está apto. Só que a gente tem que ver, né, por isso que eu digo, ser analisado de uma forma mais minuciosa, porque tem que ver que quando ele está lá fazendo a perícia, ele está de um jeito. Quando ele vai para o trabalho e pega o peso, é totalmente diferente. Né? Por isso que tem esse monte de problema na lombar, por conta do trabalho em si. Então, assim, é um pouco delicado. Aí, por exemplo, a perícia vem negativa, o juiz fala assim, olha, tudo bem, mas você precisa se manifestar sobre a perícia negativa. E a nossa defesa fala, olha, tudo bem, ele fez a perícia, né? Só que né, o perito constatou isso, ou não. Só que no trabalho, ele vai fazer o movimento repetitivo, vai pegar o peso e não vai conseguir trabalhar. Porque a dor ela vai ser acentuada lá no trabalho, né? Vai ter uma dor aguda lá no trabalho, que é onde ele está pegando o peso. Não na hora que ele saiu de casa para ir fazer a perícia. Então, assim, é bem complicado isso, bem delicado, né? Porque às vezes a perícia vem negativa e a pessoa realmente tem o problema, né? Só que assim,
O problema é ele só é exposto, por assim dizer, quando ela está no trabalho fazendo movimento repetitivo. Aí que ela vai sentir a dor, né? Não lá na hora que ela estiver fazendo a perícia. Pode ser que na hora que ela estiver fazendo a perícia, ela consiga abaixar, consiga pegar alguma coisa do chão, né, consiga subir numa maca. O problema é quando ela está fazendo esforço para o trabalho em si, aí que vai, né, mostrar realmente, falar, olha, né, ela realmente está com problema, ela não consegue trabalhar. Enfim, né, essa é uma questão que eu entendo que deve ser enxergada com outros olhos, né? Ver a questão da doença da pessoa que está fazendo a perícia, né, aquela incapacidade de uma forma geral, não só ali no momento que está fazendo a perícia, mas de uma forma global. Por quê? Tem um monte de exame no processo falando que a pessoa tem aquele tipo de doença e às vezes a perícia pode vir negativa. Isso é uma coisa bem delicada, né? E outra questão, e pode até ter acontecido com você, né? Se aconteceu com você essa questão da perícia, deixa nos comentários, fala, realmente, né? Eu tive aqui 10 laudos falando que eu tô com a doença, chegou na perícia e aí não consegui, né? Enfim, deixa aqui nos comentários para a gente poder só saber, né? E para as pessoas verem também, né, que existem outras pessoas que também têm é, essa questão da perícia negativa, né? Não estou entrando no mérito aqui do trabalho de perito nenhum, né? Longe de mim, que eu não sou médico, né? Sou advogado, né? Mas, né, é uma questão que eu vejo, né, nos processos, né? As pessoas têm vários laudos falando que ela tem aquele tipo de doença, por exemplo, dá uma doença, a pessoa vai lá, trava a coluna no trabalho, vai no pronto-socorro, o médico fala assim, ah, realmente, está com problema, que esse assim faz o exame, um monte de problema. Aí às vezes pode ir no dia da perícia lá, e o perito fala, não, mas aqui ele não apresentou nenhum problema, né? Não para menos, né? A pessoa não está trabalhando. Vai dar problema quando ela estiver trabalhando lá, pegando peso, fazendo um movimento repetitivo que ela faz. Enfim, então acho que a questão da perícia tem que ser analisada como um todo, né? A questão da doença que a pessoa tem. Fala, olha, tem doença na lombar, tem doença, sei lá, na coluna, na perna, alguma coisa, dói o músculo, isso e aquilo. Precisa ser analisado como um todo. Com o que você trabalha? Pega quantos quilos, né, por dia? O que você faz? Ah, tá, não, tudo bem. Então, realmente, corroborando aqui todos os seus exames, se você estiver trabalhando, realmente vai dar problema nisso aqui que está falando dos seus exames. Enfim, essa é uma análise que eu faço, né, no que eu vejo no dia a dia. Outra questão é o seguinte, que a gente já viu, né, em procedimento administrativo, acho que no processo, né, eu não me lembro, mas no processo talvez tenha um, né, mas no procedimento administrativo é que uma hora falou que tinha é, o, a questão da doença, né? Fala assim, ó, tá inapto aqui para o trabalho por conta disso, e depois parece que falou que não tinha na conclusão. Então, assim, são opiniões que se divergiram dentro do próprio procedimento administrativo, tá? E no processo também acho que tem um caso que eu vi que foi determinado que realmente a pessoa tinha doença, né, tinha a questão da redução da capacidade laborativa, mas concluindo que ela não tinha direito, por exemplo, ao afastamento. Então fica um pouco delicado, né? Fala assim, ah, não, realmente tem a doença aqui, né? Você tem a doença, por exemplo, vai ter que fazer uma cirurgia, acho que esse foi até o caso. Mas concluindo aqui, talvez não tenha direito ao afastamento, né? Acho que corroborando aquilo que a gente falou no começo, né? Falou, olha, lá na hora da perícia não apresentou nenhum tipo de problema, mas o problema não está lá na hora da perícia, o problema está lá na hora do trabalho, né? Na hora do trabalho. Pessoa ajudante geral, ajudante faz limpeza na empresa, né? Trabalha com limpeza, aí pega, por exemplo, balde com água, né? Tem que abaixar e levantar o dia inteiro, né? Para passar pano, né? Para pegar produto em prateleira, guardar produto, aí mexe com balde com água, aí passa rodo e vassoura. Imagina só, né? Você trabalhando com isso o dia inteiro, repetidamente. Lá na hora da perícia, talvez você não apresente nenhum sintoma, né? Mas e aí, quando tiver no trabalho? Logicamente que a pessoa não vai conseguir trabalhar, principalmente por conta da atividade. Bom, enfim, esses são os comentários de hoje. Eu espero que eu tenha conversado e tenha mostrado, né, a minha opinião para você, né, talvez uma tese, né, para os colegas, né, que têm atuado também na área previdenciária,
né? E para você ver também que existem muitas questões, né, dentro do procedimento, do processo do INSS, que talvez esteja acontecendo com você, e você fala, poxa, mas você acha que acontece isso comigo também, com outras pessoas também, perdão, né? E né, a gente vê muito disso no dia a dia e talvez uma ideia aqui também, uma crítica, né, com relações aos processos que eu vejo, né? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.